Com a palavra o senhor Antônio Carlos de Oliveira Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, meus amigos aqui presentes. O que me traz nessa tribuna são dois motivos. Foi até bom o nosso amigo vereador falar sobre esse assunto, sobre o assunto das sinalizações das placas, daqui de Monte Santo. O que eu quero dizer ao vereador, quando eu comentei depois da sessão, é que você tem que saber sim quem providenciou essas solicitações. E eu entendo que qualquer um dos vereadores que hoje fizeram a solicitação ao prefeito, e se o prefeito inaugurar sem dizer que foi o vereador que requisitou, com certeza os vereadores vão achar ruim. Então, essa é a observação que eu gostaria de fazer a respeito disso. Quanto ao pedido dessas placas de sinalizações, como na última reunião foi comentado, no período das eleições, Ronaldo Carleto, que por sinal é muito amigo nosso, ele me ligou e disse: Cacá, como é que estão as eleições de Monte Santo? Eu disse: bem, as eleições de Monte Santo, o que diz aqui é o seguinte: quem tiver melhor na pesquisa, esse é o candidato. E quem está melhor na pesquisa é Jorge de Andrade. Você pode trazer Jorge aqui? Posso. Tranquilo. Peguei Jorge, botei tarde o braço, levei e apresentei a Ronaldo Carleto. Nesse dia que estava lá, ainda não sabia, né, como é que ia ser o processo, eu aproveitei a oportunidade de conversar, resolver o que tinha para resolver. E eu disse: Ronaldo, eu queria que você me fizesse um favor. Ele disse: qual é, Cacá? Disse: rapaz, todas as cidades estão sinalizadas, eu gostaria que você sinalizasse a minha cidade. Eu sei que você tem condições para isso. Ele disse: faço sim. Se você quiser, eu vou solicitar isso aqui agora. Aí Jorge ouviu, aí disse: não, vamos aguardar passar as eleições. Tudo bem, passou as eleições. Aí vocês vão me perguntar: ô Cacacho, e você votou no Jorge? Eu disse: não votei no Jorge, votei em Everaldo. Pelo simples fato que na época que eu ia votar no grupo foi determinado que seria o Jorge, depois teve aquelas polêmicas todas, então seria justo que eu voltasse atrás, até mesmo pelo trabalho que foi feito na nossa cidade. Isso é ponto. Aí, depois das reuniões, na reunião para quinta-feira, eu liguei para o deputado: Ronaldo, já foi comentada a solicitação dessas placas lá em Monte Santo. Qual é a posição que você tem? Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte: a sinalização de Monte Santo vai sair, já está no orçamento do Detran, não sabe o dia, mas provavelmente sairá no segundo semestre. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente sempre se preocupa demais com as políticas de A, de B, de C, e não procura fazer o trabalho para ajudar aqueles que estão administrando. Eu penso diferente. Eu não importa se é A, B ou C. O que me interessa é que as coisas sejam feitas na minha cidade, que minha cidade cresça, e automaticamente crescendo, eu estou crescendo junto com ela. Hoje pela manhã, a nossa presidente estava muito ocupada e disse: Cacacho, eu gostaria que você falasse meu nome sobre o Dia Internacional da Mulher. E eu disse: não, totalmente, falo sim, esse é o nome. Então, a homenagem que eu vou fazer, que eu queria fazer para vocês hoje, mulheres, ela diz o seguinte: nosso vereador aqui já falou a respeito de como foi fundado o dia 8, de março, a respeito do Dia Internacional da Mulher, e na verdade não é um dia de comemoração, e sim de reflexão, que foram 130 vidas que se foram para reivindicar os seus direitos. E na participação política da mulher, eu tenho que dizer o seguinte: durante grande parte da história do Brasil, as mulheres não tiveram participação na política, pois eram negados os principais direitos políticos, como, por exemplo, votar e ser candidato. Somente em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito do voto. Também puderam se candidatar a cargos políticos nas eleições de 1933. A doutora Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal brasileira. Em 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de participar das eleições como eleitoras
Em 1933, Carlota Teresa de Queiroz tornou-se a primeira deputada federal brasileira. Em 1979, Eunice Michel tornou-se a primeira senadora do Brasil. Em 24 de agosto de 1982 e 15 de março de 1985, o Brasil teve a primeira mulher ministra, que foi Esther de Figueiredo Ferraz, ocupando a pasta da Educação e Cultura. Em 1988, ocorreu a primeira candidatura de uma mulher à presidência da República. A candidata era Maria Pio de Abreu, do PN, Partido Nacional. Em 1995, Rosiana Sarney tornou-se a primeira governadora brasileira. E em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff, PT, venceu as eleições presidenciais no segundo turno, tornando-se a primeira presidente mulher da República do Brasil. E aqui na Câmara, pelo que eu sei, a primeira presidente mulher é nossa amiga Paulina, né? Eu acho que teve Conceição, que foi interina há alguns dias, mas ele também, eu acho que a primeira mulher, nós temos aqui em Manto Santo, é Paulina. E para finalizar minhas palavras, eu queria dizer o seguinte a vocês, mulheres. Estava um mestre avaliado com seus alunos, quando um deles perguntou: mestre, por que a beleza é representada por uma imagem de mulher? Pois é dizer o mestre: observe a natureza e veja que o belo nela se manifesta através de elementos femininos. Como seria o céu sem as nuvens, a lua e as estrelas? Como se mostraria o sol sem a luz? O mar nos encantaria sem águas e as ondas. Os desertos, como seriam sem as areias e as pedras? Os bosques teriam perfume sem as árvores e as flores não teriam. O dia prometeria repouso se não houvesse a noite. Que força teria o fogo se não tivesse as chamas? Que frescor teria o solo sem a relva? Que alívio teríamos no verão se não caísse a chuva? Qual a beleza do inverno que não apresentasse a neve? Haveria romance no outono sem as cores sopradas pelo vento. A primavera e suas cores não é a mais linda estação? Nossos corpos não se moveriam se neles não corresse a vida. Sim, são todos elementos femininos, mas o Senhor não falou sobre a mulher. Mas vou falar sobre o coração. Nele estão a alma, a paixão e a alegria. Nele está a beleza da cantiga que acalanta o homem. A sua melodia é sempre uma mulher. E como Deus disse, né, que a mulher foi tirada da costela de Adão, a gente entende que não foi tirada da cabeça para não ser superior, nem dos pés para não ser inferior, mas sim da costela para viver lado a lado do homem, debaixo do braço, para ser protegida, e do lado do coração para ser amada. Muito obrigado a vocês.